Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Queridos e amados ouvintes, quem tem o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixel, com o programa Almoçando com Cristo pela Rádio Coeté Gospel, direto aqui de São Paulo, na direção geral, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, na supervisão, o irmão Ed, e na sonoplastia, Luiz Antônio, relembrando os amados ouvintes que esta programação vai ao ar todas as segundas, terças e sextas-feiras, a partir do meio-dia. Eu aqui pela Rádio Coeté Gospel, direto de São Paulo, e você aí no aconchego do teu lar, ouvindo as programações da Rádio Coeté Gospel, com o programa Almoçando com Cristo, aonde tem levado esta palavra de paz, de alegria, de prosperidade e proteção a você e toda a sua família. Vamos agora, em nome de Jesus Cristo, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus Cristo, em favor da nossa casa, enfim, em favor do nosso lar. Na certeza de que Deus está pronto, meu irmão e irmã, para perdoar os nossos inúmeros e muitos pecados. Essa é a oportunidade que Deus traz para cada um de nós, para podermos se humilhar diante da face do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Liga teu pensamento com Deus aí agora. Fecha teus olhos e oremos ao Senhor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós a teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, mas não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes, pastos guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, pois o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e assim eu habitarei na casa do Senhor por longos e eternos dias, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Todos começam dando glória, glória a Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, nesta hora de oração, meu Senhor, em cuja glória nós entramos em tua presença. Oh Jesus querido, Jesus amado, nesta hora de oração em que a igreja está empenhada, Senhor, em tão somente orar, em tão somente buscar a tua face, nós agora, Senhor, nos prostramos perante a tua presença, pois estamos certos e temos a certeza de que a tua mão não está encolhida, Senhor, para chegar até o teu servo, até a tua serva que está orando conosco aí agora. Oh Jesus querido, Jesus amado, tu sabes, Senhor, o nosso deitar e o nosso levantar, os nossos pensamentos, meu Pai, e nós agora te pedimos perdão, pois nós, meu Deus, cometemos até mesmo transgressões em palavras, pecamos em obra, em gesto, em pensamento. Oh Jesus querido, Jesus
Cristo, meu Deus e meu Pai, eu creio no teu poder, também creio no teu milagre, também creio, Senhor, que o teu ouvido está atento à oração deste lugar. Nós estamos aqui, meu Pai, na tua casa, que é chamada casa de oração, e nós agora estamos com o nosso pensamento ligados ao Senhor, para mais uma vez, ó Pai, como está escrito na tua palavra, Senhor, que nós agora viemos sentir a nossa miséria, nós sentimos, Senhor, os nossos pecados, mas graças a Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós não sabemos orar, nós não sabemos como pedir, mas o teu Espírito Santo, que agora está intercedendo por cada um de nós, com gemidos inexprimíveis, meu Deus e meu Pai, eu confesso que todos nós somos pobres em palavra para poder se expressar diante do Senhor daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, quando nós murmuramos, quando nós não entendemos que o Senhor tem guardado a nossa entrada, a nossa saída, em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus e meu Pai, aonde a tua palavra confirma de que o caos está em todos os lugares, com essa pandemia, é o que a tua palavra já diz, meu Pai, de que o Senhor enviaria a peste sobre toda a terra, para atingir aqueles que não estão voltados para ti, mas nós estamos aqui, Senhor, te pedindo misericórdia, te pedindo, meu Pai, perdão, é para que as nossas orações, aqui e agora, não venham, meu Deus, ser impedidas. Oh Jesus querido, Jesus amado, nós estamos na certeza, meu Pai, de que até, meu Deus, nesta humilde oração, mil já está caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nenhum de nós estamos sendo atingidos, porque o Senhor tem dado ordens aos teus anjos, meu Pai, para acampar ao redor de todos aqueles que temem ao Senhor. Oh Jesus querido, Jesus amado, nós, meu Deus, estamos aqui te pedindo, meu Pai, tão somente a tua graça, a tua misericórdia, para resistir os dias maus, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Espírito Santo tem nos conduzido perante a vereda da tua justiça. Oh Jesus querido, Jesus amado, com esta, meu Deus, que está acontecendo em toda a terra, faz com que nós venhamos a refletir de que nós temos que amar uns aos outros como a nós mesmos. Oh meu Deus e meu Pai, confirma a tua palavra, porque bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Oh Jesus querido, eu creio que através desta oração nós estamos confessando, meu Pai, porque a tua palavra confirma que todo aquele que confessa, todo aquele que sente a sua miséria, todo que confessa e deixa, alcança o teu perdão. Eu creio, Senhor, eu creio, meu Pai, no teu perdão que está acontecendo agora sobre toda a igreja, sobre cada família, sobre cada lar, porque muitas famílias agora já estão recebendo a tua bênção divina, Senhor, através destas humildes orações. Oh Jesus querido, Jesus amado, envia, meu Pai, os teus anjos para desfazer de toda obra maligna, Senhor, de toda obra maligna, meu Pai, que tem se levantado contra cada lar, contra cada família, tantos lares que estão em dissensão, tantos lares que estão em discórdia, mas, meu Deus, a tua palavra é fiel quando diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da nossa angústia. E agora nós clamamos a ti, porque estamos certos de que o Senhor está agora operando através desta humilde oração, Senhor. Visita, Senhor, os lares brasileiros de cada estado, de cada cidade brasileira também, de cada irmão, cada irmã que está orando conosco aí agora, através deste áudio. Oh Jesus querido, Jesus amado, visita também ali nossos irmãos que está intercedendo por cada
nome de Jesus Cristo. Em Ti, Senhor, nós confiamos e nunca, meu Pai, nós te pedimos, nunca nos deixe, Senhor, nunca nos deixe confundido, e livra, Senhor, os teus servos, as tuas servas, Senhor, das línguas lisonjeiras. Oh Jesus querido, Jesus amado, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti agora, porque estamos certos que pelo poder da fé, muitos já estão recebendo a sua bênção, meu Pai. Oh Jesus querido, porque a Ti, Senhor, eu levanto a minha alma. Oh Deus meu, em Ti também eu confio, e não nos deixe, Senhor, confundido, nem que os meus inimigos, meu Pai, venham triunfar sobre cada um de nós, porque na verdade não serão confundidos os que esperam em Ti, mas os que não esperam em Ti serão confundidos. Oh meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, guia do Senhor pela Tua verdade, ensina do Senhor, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti, meu Deus, eu estou esperando, a Tua igreja está esperando todos os dias. Oh Jesus querido, Jesus amado, eu creio, meu Pai, no milagre, também creio quando a Tua palavra já diz que tudo quanto nós agora estamos Te pedindo em oração, crendo, nós já estamos recebendo. Oh Jesus querido, é o Senhor que diz que dará para que o Pai seja glorificado no Filho. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti nesta hora, Senhor, para que toda enfermidade venha cair por terra, toda obra maligna, toda obra de macumba e bruxaria também não venha ter força, porque é o Senhor que dá ordem aos Teus anjos para desfazer de todo laço do passarinheiro, de toda peste perniciosa. Se tem algum da nossa família agora que está passando pelo laço do passarinheiro, o Senhor dará este grande livramento por causa da oração do Teu servo, da Tua serva, que está intercedendo aqui e agora, em nome de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Meu Deus e meu Pai, confirma a Tua palavra, Senhor, confirma a Tua palavra nesta noite, confirma, Senhor, aos nossos corações. Oh Jesus querido, Jesus amado, que da maneira que nós entramos na Tua casa, nós vamos sair, meu Deus, repleto da Tua graça, porque a Tua palavra também confirma, Senhor, de que a tristeza, ela na Tua presença, ela salta de alegria. Oh Jesus querido, Jesus amado, eu te peço, ó Deus, não te lembres, ó Pai, não te lembres, ó Pai, dos nossos pecados, nem da nossa mocidade, nem das nossas transgressões, mas segundo a Tua misericórdia, lembra-te de mim, Senhor, lembra-te da Tua igreja, pois a Tua bondade, Senhor, ela dura para todo sempre. Foi reta ao Senhor, pelo que ensinará o caminho, meu Pai, aos pecadores. Jesus amado, Jesus querido, nesta hora de oração, Senhor, nós agora intercedemos, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Oh Jesus querido, Jesus amado, confirma esta humilde oração, onde quer que esteja chegando agora, que esta pessoa vai receber esta bênção, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. É para a glória do Teu santo e bendito nome que nós te louvamos, que nós te agradecemos, meu Pai, por cada rica oportunidade que o Senhor tem trazido para cada um de nós, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Oh glória a Jesus. Os tesouros no céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos.
De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem ninguém aqui maior que Ele. A estrela que brilha aqui é Ele. Nada acontece além do querer dEle. Se eu choro é porque sinto a presença dEle. Só estou aqui por causa dEle. Solto a minha voz, é pra louvar a Ele. Fiz essa canção em homenagem a Ele. Não reclame, não murmure, adore a Ele. Aqui é tudo dEle. É pra Ele o meu louvor e o seu louvor. É pra Ele a mocidade que cantou. É pra Ele a igreja que adora, glorifica Ele. Com Ele a igreja está de pé. Sem Ele nada existe, nada é. Com Ele o crente marcha no mistério, vence pela fé. O quarto homem da fornalha é Ele quem peleja por você. Quem abriu o mar vermelho foi Ele. Quem vai exaltar você? Quem não sabe o que é perder é Ele. Quem vence por você. E a soberania, a glória e o poder, aqui é tudo dEle. É tudo dEle. Do maior ao menor é tudo dEle. Da porta ao altar é tudo dEle. Não queira se exaltar, aqui é tudo dEle. É tudo dEle, pra Ele, por Ele. Só Ele é o Deus do universo, Criador de tudo, o grande aqui é Ele. Adore, 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 adore. Adore a Ele. Adore, 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 adore. Da fornalha é Ele quem peleja por você. Quem abriu o mar vermelho foi Ele. Quem vai exaltar você? Quem não sabe o que é perder é Ele. Quem vence por você. E a soberania, a glória e o poder, aqui é tudo dEle. É tudo dEle. Do maior ao menor é tudo dEle. Da porta ao altar é tudo dEle. Não queira se exaltar, aqui é tudo dEle. É tudo dEle, pra Ele, por Ele. Só Ele é o Deus do universo, Criador de tudo, o grande aqui é Ele. Adore, 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 adore. Adore a Ele.
Olá, eu sou Gabi Paina do NAMU. Quem não quer ter mais qualidade de vida? Existem alguns indicadores que, quando valorizados e trabalhados de forma correta, promovem o bem-estar e o aumento da autoestima, deixando a vida recheada de motivação e harmonia. Esses são os ditos pilares da qualidade de vida. O primeiro deles é a alimentação saudável. Os alimentos são a fonte de energia que precisamos para realizar nossas atividades diárias e nutrir o nosso corpo. Por isso, uma alimentação baseada em uma dieta equilibrada é extremamente importante para a manutenção da sua saúde física e mental. De forma geral, frituras, comidas industrializadas e alimentos muito calóricos devem ser trocados por aqueles que realmente fazem bem para a gente, como verduras, alimentos cozidos, frutas, legumes, cereais e vários outros. Você já deve saber, mas não custa lembrar que uma má alimentação pode causar cansaço, apatia, irritabilidade, insônia e falta de motivação, além do surgimento de doenças como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares. O segundo pilar é o das relações sociais. Os bons relacionamentos são muito importantes para que a pessoa evolua em termos morais. A gente precisa viver em comunidade para aprender mais sobre nós mesmos e sobre os outros. Para identificar se esse pilar está desequilibrado, verifique como está a sua relação com seus familiares, colegas de trabalho e pessoas do seu convívio social. Parece algo bobo, mas a satisfação no âmbito social é o primeiro passo para ter mais equilíbrio emocional e permite o crescimento pessoal e a nossa felicidade. Agradeça mais, seja mais gentil, caridoso, trabalhe em equipe, demonstre amor ao próximo e sorria sempre, e você vai ver como seus dias vão ficar muito mais leves e tranquilos. Isso porque a qualidade de vida inclui aspectos físicos e emocionais. Por isso, o equilíbrio mental também é importante. Uma mente equilibrada e que exala paz é sinônimo de paciência, discernimento e preparo para realizar qualquer atividade necessária e enfrentar todos os obstáculos que vão surgindo. Quem não tem equilíbrio mental acaba sofrendo de muito estresse e se descontrolando nas primeiras dificuldades que aparecem pelo caminho. E não dá para ser assim, né? É muito importante ser otimista, buscar sempre o melhor de nós mesmos e desenvolver a autoconfiança. Para conseguir, você pode meditar, você pode praticar atividades prazerosas e aprender a separar um problema do outro. E calma, dizer que prestar atenção no lado mental é importante não quer dizer que você não tenha que cuidar também do seu lado físico. Não é à toa que a prática de exercícios físicos representa uma das principais recomendações indicadas por médicos, já que impede a evolução de certas doenças e proporciona bem-estar para o organismo. Isso porque quando praticamos alguma atividade, o corpo libera a famosa endorfina. Essa substância é responsável por proporcionar satisfação e tem propriedades antidepressivas. Fora isso, os exercícios físicos promovem fortalecimento de músculos e ossos, manutenção do equilíbrio, melhora do sistema cardiovascular e também aumento da autoestima. Procure um exercício físico do seu gosto e pratique regularmente. As opções são inúmeras, algumas delas natação, yoga, dança, futebol, basquete, vôlei e muitos outros. Pense e faça a sua escolha. E por último, não se esqueça que uma boa noite de sono faz toda a diferença, pois reflete diretamente no seu dia a dia. Sabe aquela pessoa que está sempre irritada, de mau humor, apática e relata muitos episódios de insônia? Pode ser que essas pessoas não estejam cuidando desse pilar, que é a qualidade dos sonos. Mas como você pode fazer para conseguir essa qualidade toda? O ideal é dormir cerca de 8 horas por dia, em uma cama confortável, em um ambiente silencioso. Se você conseguir, você vai ver que vai te trazer mais disposição, energia e harmonia física e mental durante o dia. Pronto, você acabou de conhecer os 5 pilares para ter mais qualidade de vida. Mas saiba também que quando abalados, esses pilares provocam sérias mudanças no seu dia a dia. Mas como vimos aqui, é possível identificar, melhorar esses pilares e você terá resultados incríveis. Gostou do nosso vídeo de hoje? Então não deixe de acompanhar os próximos e compartilhar as informações com seus amigos e familiares. Até mais! Rádio Coité Gospel, uma bênção no ar. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida.
Queridos ouvintes, agora nós vamos ouvir o momento sagrado. Vamos ouvir a palavra de Deus, direto do coração de Deus até o teu coração, querido ouvinte. Queridos e amados ouvintes, quem tem o prazer de vos cumprimentar é a missionária Silvana Peixo, aonde eu estarei trazendo uma palavra de Deus direta ao teu coração, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 6, verso 3, que nos diz assim: de modo que lhes enviei um mensageiro, com essa resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Louvado seja Deus. Queridos ouvintes, este livro de Neemias nos mostra uma lição quanto ao sacrifício, à oração e à obediência a Deus. E Neemias, ele era um personagem principal, onde ele renunciou um cargo de responsabilidade e de boa remuneração perante o rei da Pérsia. No ano de 445 a.C., queridos ouvintes, a fim de construir os muros de Jerusalém e congregar os judeus como nação. Esta era o desejo do coração de Neemias realizar. E nós vemos que os seus trabalhos provocaram a intensa oposição de homens poderosos, mas Neemias enfrentou as ameaças adotando sábias medidas e enfrentou a desunião e resolveu as acusações falsas que foram levantadas sobre Neemias, queridos ouvintes, mediante, louvado seja Deus, o discernimento e a coragem que o Senhor Deus deu para ele. Deu estratégia para ele poder vencer as acusações e as afrontas que ele tinha, louvado seja Deus, com os seus adversários, que não queria que ele construísse os muros. O Sanbalaque, louvado seja Deus, que foi um grande opositor de Neemias, Sanbalaque e Tobias, louvado seja Deus. E nós vemos, queridos ouvintes, que ali Neemias, ele se preocupou com os irmãos, louvado seja Deus, que ali eles tinham sido humilhados, né? Ali eles voltaram para suas províncias. E ali ele se preocupou com os irmãos. Tanto é que ele foi orar a Deus, apresentando os irmãos que foram humilhados. Louvado seja Deus. E ali ele rasgou seu coração, aonde ele viu e falou com Deus, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo perdão da descendência, se alguma coisa que ele tinha errado, louvado seja Deus, que Deus perdoasse ele. Porque ele tinha um desejo no coração, louvado seja Deus, de levantar os muros de Jerusalém para que os judeus pudessem congregar como uma nação, louvado seja Deus. Tanto é que ele foi um homem levantado por Deus, que ele era um homem de oração, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que até ele foi falar com o rei, pedindo a permissão do rei, para que ele pudesse ir à terra de seus pais para levantar este muro. Então ele foi um homem preparado, porque ele tinha sentimentos, ele tinha graça, ele tinha Deus ali no coração dele, porque ele se preocupava com os irmãos, com a sua família. Louvado seja Deus. E hoje nós vemos
que muitas vezes há muitas contendas nas igrejas entre os obreiros, buscando cargo, posição, e não estão preparados, porque quem tem a graça de Deus, ele não humilha, ele não aponta. Quem tem a graça de Deus, ele não aponta, ele ora. Louvado seja Deus. Se ele vê alguma coisa errada, ele vai dobrar o joelho, vai orar. Se Deus assim permitir, chama no cantinho, chama a atenção, porque não pode deixar o pecado, dominar na casa do Senhor. E ali ele ora com todo amor, com toda sabedoria. Louvado seja Deus. E nós vemos que hoje em dia nas igrejas, a maioria dos obreiros não tem união. A palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E nós vemos que muitos obreiros, quando eles veem que Deus dá uma unção, uns dons para outros ficam com inveja, outros boicotam cultos de outros irmãos por inveja, oram ao contrário, aponta, porque quem tem a graça de Deus, ele se preocupa com o seu próximo, ele vai fazer visitas nas favelas, nas casas, nos hospitais. Ele se preocupa com as pessoas, então ele não julga, porque quem tem a graça de Deus, ele ora, ele jejua, ele vai fazer visita. Louvado seja Deus. E nós vemos que aqui a palavra de Deus nos mostra que Neemias, ele tem esta preocupação com as pessoas, e ele queria fechar as brechas, ele queria levantar este muro, e o Senhor nos fala para que nós fechamos as nossas brechas, as nossas falhas diante de Deus, porque tudo está se cumprindo, o Senhor está voltando. Nós vemos agora com essa pandemia do coronavírus, muitos crentes o Senhor recolheu, muitos ficaram contaminados, mas o Senhor livrou. Louvado seja Deus. Então o Senhor quer a sua igreja unida. Louvado seja Deus. Deus quer que os obreiros façam a obra dele. Louvado seja Deus, dignamente, pois a palavra de Deus fala sobre os maus obreiros. A palavra de Deus fala que muitos estão fazendo a obra de Deus desordenadamente. Louvado seja Deus. Nós vemos que tem obreiros que abandonam as suas famílias para fazerem a obra de Deus, e ali eles pagam por essa ausência familiar. E às vezes os filhos vão para as drogas, para a prostituição, depois vai reclamar para Deus: mas eu estou fazendo a sua obra, Senhor, porque meu filho está nas drogas, a minha filha está na prostituição. Louvado seja Deus, porque não tirou um tempo para sair com a sua família, não tirou um tempo, louvado seja Deus, de conversar com seus filhos, explicar, ser amigo dos seus filhos, não se preocupou com a sua família, abandonou a sua família. Louvado seja Deus. E a primeira pregação que nós temos que fazer é dentro da nossa casa. Antes de nós sairmos para ganhar as almas lá fora, nós temos que ver se a nossa casa está tudo bem, se os nossos filhos estão bem espiritualmente, se a nossa esposa está bem, ou se o nosso esposo está bem. Antes de nós pregarmos a palavra do Senhor, antes de nós orarmos pelo enfermo, nós temos que orar pela nossa família. Aí a mulher tem que fazer a sua parte de esposa. Louvado seja Deus. Arrumar a casa, deixar tudo pronto, ir fazer a obra, não abandonar a sua casa. E os homens, buscar o pão de cada dia, ajudar a mulher a educar os filhos. Louvado seja Deus. Por isso que há muitos problemas dentro da casa de obreiros. Louvado seja Deus. Problemas sexuais, e estão no púlpito pregando, estão ali louvando a Deus. E muitos, mas você pode dizer: como é que a irmã sabe disso? Irmãos, queridos e amados ouvintes, muitas esposas muitas vezes não podem chegar no seu pastor
para abrir seu coração e falar do que ela tem passado com o seu esposo, porque muitas irmãs chegaram para falar comigo, pedir aconselhamento, oração, porque os seus pastores, não dava para chegar para falar para os seus pastores, porque devido à circunstância da obra, sem obreiro, eles estão lá no púlpito pregando, então não dá para as esposas falar com o seu pastor, porque muitas vezes tem maridos que falam mal das suas esposas e o pastor vai julgar a esposa do obreiro, até a mulher do pastor julga as esposas dos obreiros, louvado seja Deus, e isso acaba prejudicando as esposas. Então muitas saem dos seus ministérios e vai pedir aconselhamento em outras igrejas, louvado seja Deus. Se o pastor e a esposa dele não têm visão ou Deus não revela, acaba prejudicando. E assim há muitos lares de muitos obreiros, de muitos crentes, louvado seja Deus, que neste dia o Senhor quer que vocês fechem a brecha, louvado seja Deus, para que você possa ter autoridade de sair da sua casa, ir para a igreja ou ir para o campo missionário, pregar a palavra de Deus, louvado seja Deus. E o Senhor quer, porque Neemias, ele se preocupava com as pessoas, tanto é que ele orou a Deus, ele confessou seus pecados, ele falou com Deus, e ele tinha o desejo no seu coração, louvado seja Deus, de reconstruir os muros de Jerusalém, para que Jerusalém congregasse, que ali os judeus pudessem congregar como nação. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus, ele veio para salvar a todos. Louvado seja Deus. Então nós temos que consertar a nossa vida. Louvado seja Deus. Orar, jejuar, sermos amigos dos nossos filhos, repreender na hora que é necessário. Orar, louvado seja Deus. Porque, irmãos, o Senhor tem grandes obras ainda a fazer, mas nós vemos que nesta pandemia veio muito forte e virá outras piores, porque o Senhor me deu uma revelação. Eu via um corredor muito enorme e muitos cadáveres enrolados, louvado seja Deus, sobre um pano, louvado seja Deus. Então virá outra epidemia, outra contaminação que será pior do que essa do coronavírus. Então o Senhor quer a sua igreja preparada para que possa subir, irmãos. Então nós temos que fechar as brechas das nossas vidas, nós não temos que ficar com meninice dentro das igrejas, louvado seja Deus, porque lá no céu não vai entrar cargo, lá no céu não vai entrar posição, lá vai entrar um povo lavado e remido no sangue de Cristo, louvado seja Deus, porque se placa entrasse no céu, ela estaria dentro da igreja, ela não estaria fora do templo, louvado seja Deus. E a igreja sou eu e você, e o nosso coração tem que estar puro. Nós devemos orar pelos nossos inimigos, nós devemos orar pelos nosso próximo. Ama o teu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, louvado seja Deus, para que nós não sejamos reprovados. E se o Senhor achar a sua igreja em contenda, em divisão, louvado seja Deus, se nós não procurarmos, que somos obreiros, se nós não procurarmos acolher as pessoas, ajudar as pessoas, porque nós estamos ali na igreja para servir, não para ser orgulhosos, exaltados, porque tem um carguinho na igreja, louvado seja Deus, porque cargo e dom não vai entrar no céu. Então o Senhor quer que feche essas brechas para que Ele possa, enquanto vier encontrar a sua igreja, e muitos possam subir, louvado seja Deus, porque o inimigo de nossa alma, ele tem armados laços
dentro da igreja para derrubar as pessoas, para derrubar os obreiros. Louvado seja Deus. E o Senhor tem falado muito. E muitos não têm obedecido. Louvado seja Deus. Então, quem tem a graça de Deus, nós vemos que quando Jesus Cristo, louvado seja Deus, ele foi ali crucificado na cruz para salvar a mim e a você. Louvado seja Deus. Ele veio, louvado seja Deus, para nos salvar. Então, louvado seja Deus. Ele é a graça, nós estamos na graça, ele aboliu a lei, louvado seja Deus. Então ele é a graça. Então quem tem graça, ele tem amor, ele tem paciência, ele vai orar pelas pessoas, ele vai ajudar quem necessita, ele entra nas favelas, ele pega, ele ora por um morador de rua, não tem nojo de pegar o endemoniado e expulsar o demônio. Louvado seja Deus. Quem tem a graça de Deus tem amor. Louvado seja Deus. Tanto é que Deus resumiu ali as tábuas da lei, quando Moisés foi e trouxe os 10 mandamentos, Deus reduziu em 2. Ama o teu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então não há por onde nós escaparmos, que meu querido irmão e irmã, você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Também você que conhece a palavra de Deus, é tempo de você fazer uma retrospectiva na sua vida e ver se o teu coração você consegue perdoar as pessoas, louvado seja Deus. Se você não tem ódio, se você não é mal com o teu próximo, com o teu irmão, se você não tem levantado falso testemunho, se você não tem feito fofoca, caluniado o seu irmão e sua irmã, o Senhor quer que você reflita para que você possa entrar no céu. Nós vemos que ali, Neemias, louvado seja Deus, ali ele foi perseguido com falsas acusações. Louvado seja Deus. Mas ele não desistiu do propósito que ele tinha no seu coração. E ele tinha discernimento. E o que o povo de Deus precisa é ter discernimento. Louvado seja Deus. Precisa ter coragem para vencer os sentimentos que você tem. Nós vemos que Jonas, louvado seja Deus, quando Deus mandou ele ir para Nínive, pregar para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados, louvado seja Deus, ele não quis ir, porque aquele sentimento de raiva, ele queria que Deus matasse aquele povo. Então eu pergunto para você, meu querido ouvinte, qual é o sentimento que você tem no seu coração de ódio, de vingança, de maldade? Ora ao contrário, ora para que Deus venha matar seu irmão, ora para que Deus venha fazer justiça. Agora não se esqueça, querido ouvinte, que se você pedir justiça, a justiça primeiro vem para você. Se você pede para que Deus venha fulminar o seu irmão ou a sua irmã, ele primeiro fulmina você e a tua família, para depois acabar com o seu inimigo. Então, nós temos que ter sabedoria como nós devemos orar e pedir a Deus. É mais fácil nós perdoarmos e procurar pedir. E se você não tem essa graça de perdoar, peça para Deus. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz ali em Efésios que nós não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas nós devemos lutar contra o diabo, contra esses sentimentos que o diabo coloca na tua mente, no teu coração, e a tua boca fala o que o teu coração está cheio. Louvado seja Deus, porque é muito mais fácil nós apontarmos, nós criticarmos o outro, do que nós olharmos para dentro de nós, do que nós olharmos para dentro do nosso lar. Será que está tudo bem dentro da nossa casa? Porque, irmãos, sempre tem uma ovelhinha negra dentro do nosso lar. Louvado seja Deus. Sempre tem uma maçãzinha preta
que Deus tem que trabalhar, porque o trigo ele nasce e tem aquela casca. Mas é trigo, mas o Senhor ele quer quebrar a casca do trigo, louvado seja Deus. Então nós devemos ver como que está dentro do nosso lar antes de nós apontarmos outras pessoas, porque irmãos, não é época de nós ficarmos fazendo acepções de pessoas, não é época de nós dizermos, a minha igreja é santa, ela vai subir. Mas aquele outro ministério não é santo, ele não vai subir. E por acaso você é juiz? Você sabe quem vai subir, ou quem vai para o inferno, ou quem não vai subir? Louvado seja Deus, isso pertence a Jesus Cristo. Então é tempo de nós nos consertarmos na presença de Deus. Esta segunda chance, esta oportunidade que o Senhor Jesus está nos dando no dia de hoje. Então nós temos que aproveitar esta oportunidade, porque se nós não aproveitarmos, vai ser muito difícil naquele dia. Lembra aquela historinha que está na Bíblia de Lázaro e o rico? Lázaro, ele comia das migalhas da mesa do rico. Louvado seja Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Aleluia, Jesus, com isto. Querido ouvinte, então nós temos, louvado seja Deus, aproveitar esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Porque Neemias ele estava preparado. Porque nós vemos, louvado seja Deus, que ele disse que ele não queria ser interrompido. E ali enviou um mensageiro para que dissesse, de modo lhes envia um mensageiro com essas respostas. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Louvado seja Deus. Deus quer fazer esta obra na minha vida e na sua vida, querido ouvinte. Então vamos meditar nesta palavra no dia de hoje. Louvado seja Deus. Para que nós possamos alcançar a salvação da nossa alma. Porque não adianta nós caminharmos para a igreja e se nós ficarmos com meninice. Porque se nós estivermos com meninice, será muito difícil de nós podermos entrar no céu. Louvado seja Deus. Então vamos dar esta oportunidade de Deus, louvado seja Deus, fechar as brechas da nossa vida, darmos lugar. Louvado seja Deus, sermos bons obreiros e obreiras da casa do Senhor e aprendermos que nós estamos ali para servir o povo. Não o povo nos servir. Louvado seja Deus. Não se esqueça que quando nós levantamos o narizinho e nos exaltamos, o Senhor vem para nos humilharmos. Então nós estamos lá para servir. Louvado seja Deus. Então meditem nesta palavra. Louvado seja Deus. E reflita, porque, irmãos, está na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Nós temos que pregar a verdade. Nós não temos que mentir. Nós temos que falar o que o Espírito de Deus quer que nós falemos. E nós temos, louvado seja Deus, não tirar um ponto, nem uma vírgula e nem falar versículos isolados. Nós temos que pregar a verdade, porque naquele dia também nós daremos conta daquele que não falar a verdade, daquele que não pregar verdadeiramente a palavra de Deus, porque ultimamente a palavra de Deus tem servido, louvado seja Deus, como comércio, louvado seja Deus. Todo mundo quer ganhar dinheiro com a palavra de Deus. E o que nós ganhamos de graça nós temos que dar. Então não se esqueça. Quem é o juiz é o Senhor Jesus. E naquele dia o Senhor julgará tudo que nós fizemos aqui, cada pregação, cada pedrada que você dá em alguém, cada alma que você joga para fora da igreja, não se esqueça, está no memorial de Jesus, lá em cima. E naquele dia de Jesus ninguém vai escapar.
todos nós vamos comparecer. Então é melhor nós se humilharmos, pedirmos perdão dos nossos pecados e procurar nos converter mais na presença de Deus e fazermos o que Deus quer. Nós temos que fazer o que Deus quer, não o que o homem quer, o que Deus quer. Porque não se esqueça, querido ouvinte, o cabeça da igreja é Jesus. E se você não faz o que Jesus manda na tua igreja, o Senhor não vai cobrar de fulano Beltrano, vai cobrar de você. Louvado seja Deus. A igreja aqui na terra é de Jesus, é de todos nós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar. O meu
momento de meditação. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Romanos 12, 19. Há ocasiões em que ficar quieto requer muito mais força do que agir. A serenidade muitas vezes é a maior demonstração de força. Às acusações mais vis e mortais, Jesus respondeu com um silêncio tal que provocou a admiração das pessoas. Aos insultos mais pesados, aos mais violentos maus tratos e zombarias que sem dúvida trariam indignação a um coração mais fraco, ele respondeu com serenidade. Os que são injustamente acusados e maltratados sem razão sabem quanta força é necessária para ficarem calados. O apóstolo Paulo disse: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Não lemos a respeito de nenhum apóstolo que chorasse como Paulo chorou. É preciso que um homem seja forte para poder chorar. Jesus chorou, e ele foi o homem mais perfeito que já viveu. Portanto, o apóstolo Paulo não disse que as injúrias não o feriam. Ele não julgava os fatos como nós geralmente somos inclinados a julgar. Ele não se importava com a comodidade, não se importava com sua vida mortal. Preocupava-se apenas em ser leal a Cristo e ter a sua aprovação. Para o apóstolo Paulo, o trabalho de Cristo já era recompensa suficiente. O seu sorriso, o céu. Você é filho de crente, mas não é filho da luz, porque nasceu no Evangelho e não aceitou Jesus. Seus pais são filhos de Deus, mas porém você não é. No caminho do inferno, palmilhando estão seus pés. Mas não pense que o Senhor lhe terá por inocente. Você conhece a verdade, você é filho de crente. Não fique facilitando, pois a morte é surpreendente. Você conhece a verdade, você não é inocente. Sendo ainda criança e a igreja com seus pais, que até hoje continuam, só você que não vai mais. Desse inimigo de Deus que filiou-se a Satanás, mas tenho plena certeza que você não vive em paz. Mas não pense que o Senhor lhe terá por inocente. Você conhece a verdade, você é filho de crente. Não fique facilitando, pois a morte é surpreendente. Você conhece a verdade, você não é inocente. Trocar a paz pela guerra, trocar a luz pelas trevas, trocar Deus por este mundo, bela vida que tu levas. Não sejas assim tão covarde, tão desonesto com Deus. Venha tomar sua cruz, venha ser filho de Deus. Mas não pense que o Senhor lhe terá por inocente. Você conhece a verdade, você é filho de crente. Não fique facilitando, pois a morte é surpreendente. Você conhece a verdade, você não é inocente. Você conhece a verdade, você não é inocente. Você conhece a verdade, você não é inocente. Rádio Coité Gospel, uma bênção no ar. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação
Queridos ouvintes, nós chegamos no final do programa Almoçando com Cristo. Se assim o Senhor Jesus não vier arrebatar a sua igreja, nós estaremos de volta com o programa. Quem tem o prazer de vos despedir com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixel, a paz do Senhor Jesus, São Paulo, a paz do Senhor, Brasil. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar. Rádio Coité Gospel, uma bênção no ar.